Boa noite a todos da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Meu nome é Almerinda Máximo e eu faço parte do Grupo Espírita Teresa de Jesus. E hoje eu vim aqui para que nós possamos refletir um pouco sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos nos ater nas instruções dos Espíritos, nos itens 9 e 10, que vai nos falar sobre a caridade material e a caridade moral. E para que nós possamos já ir refletindo em relação a esse tema, nós vamos ler do livro Vigilância, com psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, o capítulo 13, que vai nos falar sobre a caridade, a meta, que diz assim: guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Enquanto não compreendas que a caridade é sempre a bênção maior para quem a realiza, ligando o benfeitor ao necessitado, estarás na fase primária da virtude por excelência. Poderás repartir moedas a mãos cheias. Todavia, se não mantiveres o sentimento da amizade em relação ao carente, não terás logrado alcançar a essência da caridade. Repartirás tecidos e agasalhos com os desnudos. No entanto, se lhe não ofertares compreensão e afabilidade, permanecerás na filantropia. Atenderás aos enfermos com medicação valiosa. Entretanto, se não adicionares ao gesto a gentileza fraternal, estarás apenas desincumbindo-te de um mistério de pequena monta. Ofertarás o pão aos esfaimados, contudo, se os não ergueres com palavras de bondade, não alcançaste o sentido real da caridade. Distribuirás haveres e coisas com os desafortunados do caminho. Não obstante, sem o calor do teu envolvimento emocional em relação a eles, não atingiste o fulcro da virtude superior. A caridade é algo maior do que os simples atos de dar. Certamente, a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que lhe sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente, qual combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. A caridade material preenche os espaços abertos pela miséria socioeconômica, visíveis em toda parte. Além deles, há todo um universo de necessidades em outros indivíduos que renteiam contigo e esperam pela luz libertadora do teu gesto. A indulgência em relação aos ingratos e agressivos, a compaixão diante dos presunçosos e perversos, a tolerância em favor dos ofensores, a humildade quando desafiada ao duelo da insensatez, a piedade dirigida ao opressor e déspota, a oração intercessória pelo adversário, a paciência enobrecida face às provocações e à irritabilidade dos outros, a educação que rompe as algemas da estupidez e da maldade que se agasalham nas furnas da ignorância, gerando a delinquência e a loucura. A caridade moral é desafio para toda hora no lar, na rua, no trabalho. Exercendo-a, recorda também da caridade em relação a ti mesmo. Jesus, convivendo com os homens, lecionou exemplificando todas as modalidades da caridade, permanecendo até hoje como o protótipo mais perfeito que se conhece, tornando-a a luz do gesto que vence a sombra do mal através da ação do amor. Caridade, pois, eis a meta. Então, meus irmãos, após a leitura desta página, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade de trabalho, pedindo à espiritualidade mentora desta casa, aos amigos espirituais que me acompanham, ao meu guia espiritual, que possam me orientar, me guiar, me conduzir,
para que eu seja simples, clara e objetiva nas minhas colocações, fazendo com que meu coração seja tocado para tocar o coração de tantos quanto forem me ouvir. Que eu possa, Senhor, nesse momento estar amparada por todos esses nossos irmãos que se encontram na espiritualidade. E eu peço ainda, Senhor, para que olhe por toda a humanidade, tende misericórdia de nós, para que nós possamos superar essa fase de dificuldades e de dor, Senhor, com confiança num futuro próximo, numa vida superior. Fazei com que os corações de todos os nossos irmãos abnegados que se dedicam a levar o alimento a esses nossos irmãos, o alimento material, mas que eles levem também o alimento moral, que é a paz, a tranquilidade, o sorriso, uma palavra de carinho, para que eles possam ter esperança e confiança num futuro melhor. Que todos os hospitais, casas de saúde, clínicas, maternidades, asilos, orfanatos, sanatórios, manicômios, cadeias e penitenciárias possam ser nesse momento visitadas pelos vossos espíritos de luz, levando o alento, a esperança e a fé a todos esses nossos irmãos, tanto os encarcerados quanto os adoentados, e aqueles que se encontram acamados em seus lares também, Senhor. Que toda a humanidade possa ser beneficiada. E os nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, não tendo consciência da gravidade do momento que nós estamos passando, que é um momento de reflexão e de olharmos para dentro de nós mesmos, fazendo com que a união possa ser feita em todos os lugares do planeta, que esses irmãos possam ser tocados pelo amor de Maria Santíssima, para que eles busquem a mesma oportunidade que nós estamos buscando. E assim, Senhor, com a sua permissão, nós estamos pedindo para que possamos dar início ao estudo da noite de hoje, dizendo, graças a Deus, Senhor, que assim possa ser. Obrigada, meu Deus. Então, meus irmãos, nós vamos agora ler aqui o capítulo 9, o item 9, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vai nos falar sobre a caridade material e a caridade moral. E nós vamos primeiro dar uma olhada no Livro dos Espíritos, que é o primogênito aqui da mensagem que Kardec nos trouxe, que vai nos falar justo sobre a caridade, como Jesus a entendia, que nos fala que é a benevolência para com todos, a indulgência e perdão, que é o famoso BIP, como as pessoas costumam falar. Então, Jesus nos mostra que a caridade, ela é caridosa, ela vem nos falar sobre a indulgência, né, para com os erros do nosso próximo, assim como nós queremos a indulgência para os nossos erros também. E assim nós vamos praticando essa caridade que todos nós precisamos, que é o amor pelo nosso próximo principalmente. E não só pelo nosso próximo, aquele mais próximo de nós, mas é pelo nosso próximo relacionado a toda a humanidade, porque todos nós somos irmãos em Cristo Jesus e filhos do mesmo Pai. Então, quando Kardec pergunta na questão 886 aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, Kardec, vou ler só o primeiro parágrafo, que diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, aqui a gente já tem uma ideia mais ou menos do como Jesus
ver a caridade, como Jesus nos mostrou a caridade, exemplificou a caridade, porque mesmo nós tendo cometido o equívoco de mandá-lo para a cruz, ele nos perdoou no final. Ele foi muito humilhado, ele foi injuriado, ele foi atraiçoado, né? Como se fala, e mesmo assim ele nos perdoou. E é muito importante que nós consigamos começar a agir dessa maneira, né? Perdoando aqueles que nos ofendem, que nos magoam, que nos maltratam, né? Que nos traiam, para que nós possamos exercitar essa caridade, não só a caridade material, que é aquela que nós nos dispomos a dar os bens materiais para alguém, mas principalmente a caridade moral, que é aquela que faz com que nós apoiemos os nossos irmãos, mesmo nos seus erros, mas apoiemos, né? Fazendo com que ele compreenda o erro que ele cometeu. Então, nós vamos começar a ler no item 9, que vai nos falar assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros aquilo que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerrada nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo todos, serias felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais verias nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Então, a gente a gente já começa a ver, né, como é sofrido, né, como a nossa irmã Rosália nos fala, dessa dor que ela sentiu na carne. Então, são vivências desses nossos espíritos que trazem as suas instruções para que nós consigamos acertar, né, o nosso caminho diante das leis divinas. Então, são depoimentos vivos desses nossos irmãos que já se encontram na pátria espiritual e que vivenciaram tudo isso, assim como Cristo também vivenciou, como nós estamos vivenciando, cada fase, porque Deus não beneficiou a ninguém, nem mesmo a Jesus. Então, Jesus foi criado como nós, simples e ignorantes, e veio a cada encarnação evoluindo, até chegar ao grau de crístico, né, como ele é. Então, assim, nós temos a mesma possibilidade, basta que nós hajamos da mesma maneira que esses nossos irmãos que estão dando esse depoimento para nós, para que nós consigamos superar as nossas dificuldades, as nossas deficiências morais, para que nós consigamos alcançar o mesmo patamar que é possível, que Jesus nos falou que nós somos deuses também. Então, dessa maneira, a gente sabe que a gente vai um dia conseguir alcançar um patamar bem melhor, né? Então, basta que nós já comecemos a exercitar. E ela continua: ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Então, não é só na pátria espiritual, a gente já sabe disso, mas aqueles que aqui ficaram vão fazer oração para que nós alcancemos esse patamar que a nossa irmã Rosália está nos dizendo aqui, né? Quando nós chegarmos na pátria espiritual, nós vamos ser reverenciados por aquilo de bom que nós fizemos. Mas também aqueles que aqui ficaram, que foram beneficiados por nós, eles também vão fazer com que nós recebamos dele essa energia de amor através das suas orações e da sua gratidão. E mesmo aqueles que não nos agradecerem, não tem problema.
Mas o nosso reconhecimento, aquilo que nós temos que buscar é o reconhecimento divino, é o dever cumprido, é a alegria de termos cumprido com aquilo que nos foi possível cumprir, né, da melhor maneira possível. Então, nós vamos ler aqui no 3º parágrafo, quando ela diz: se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Então, quando a gente serve como Jesus serviu, como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né, mostrando que nós temos que servir uns aos outros, isso para ela foi a glória, né? Quando ela encontrou na espiritualidade aqueles a quem ela conseguiu servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que repelindo um desgraçado, estareis quiçá afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Então, a gente, muitas das vezes, tem muitas histórias, né, que quando... Aliás, Jesus falou isso, né, que quando nós auxiliamos a um dos nossos irmãos, é a ele mesmo que nós estamos auxiliando. Quando nós alimentamos, quando nós visitamos, quando nós o vestimos, Jesus falou isso, que seria a ele que nós estaríamos fazendo. Eu assisti um filme de uma santa, que agora não me lembro o nome da santa, mas que perguntaram a ela, as outras noviças como ela, que estavam no trabalho, e ela era uma das mais dedicadas. E perguntaram a ela como é que ela conseguia, por exemplo, tratar daqueles irmãos que tinham aquelas pústulas, né, com mau cheiro, com tudo, como é que ela conseguia tratá-los, porque quem a acompanhava não conseguia, né, ficava com o estômago embrulhado, né, e ela tratava como se não tivesse sentindo nenhum aroma, nenhum mau cheiro, digamos assim. E ela explicou para essa irmã que ela via no rosto de cada um daqueles que ela cuidava o rosto do Cristo. Então aquilo fazia com que ela tomasse força e auxiliasse aqueles irmãos sem sentir nojo, sem sentir asco, nada. Ela simplesmente se dedicava a esses irmãos. E quando ela desencarnou, que ela foi enterrada, o corpo dela ficou intacto, sabe? Não houve deteriorização, da carne. O corpo dela ficou ali limpinho. E dando continuidade, ela nos fala que desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando-lhe outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. E isso acontece tanto, né? Às vezes a gente chega num lugar, as pessoas nos olham como se nós fôssemos ninguém e eles tudo. Mas a gente tem que aprender a lidar com essas situações para que nós possamos exercitar essa caridade moral, como essa irmã Rosália nos fala. Então ela continua. Não raro, não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. Eu já falei isso, mas só para eu retomar.
quando na vida espírita a única real, então, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não por ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Então, a caridade moral, ela é realmente mais difícil, né? Porque às vezes a pessoa debocha da gente, e a gente quer reagir em relação àquele deboche, fala alguma coisa que não nos agrada, a gente quer reagir respondendo na mesma altura, e isso realmente, quando a gente consegue domar, isso é caridade, né? E dando continuidade, essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Então, a gente não sabe o grau que aquele espírito já alcançou quando a gente faz pouco de um nosso irmão, até de um irmão em situação de rua, né, que muitas das vezes a gente despreza, e quando chega na pátria espiritual, aquele irmão já alcançou um patamar muito maior do que o nosso. E como ela fala aqui, que ela agora tem que implorar auxílio, quer dizer, na época em que o evangelho foi escrito, ela tinha que implorar auxílio desse irmão, né? A quem ela auxiliou. Ela teve a sorte de auxiliar e mesmo assim ela estava pedindo o auxílio dele no momento do desencarne dela, quando ela chegou à pátria espiritual. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, ela nos dá a Deus e pede para que nós pensemos nos que sofrem e oremos por eles. Então, Irmã Rosália, em Paris, 1860. E no item 10, nós vamos ver o depoimento de um espírito protetor que nos fala assim: meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário dispõe? Amigos, de 1000 maneiras se faz caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora, as crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos, tereis deles homens. Fareis deles homens. Também isso é caridade. É a gente levar uma palavra de ânimo, de estímulo, de força, de fé, de coragem para aqueles que estão atravessando as dificuldades que a gente está vendo agora tão
tão latente, né? Tão assim visível, quase palpável, né? As necessidades que nós temos visto espalhada por todo o planeta, não é só aqui no Brasil, mas em todo o planeta a gente tem visto muitas necessidades. E quando a gente consegue fazer uma oração por toda a humanidade, levar a esses irmãos menos favorecidos um sorriso, um aperto de mão, uma palavra, aperto de mão agora a gente nem pode dar, mas um sorriso, né? Um olhar de compaixão, mostrando para ele que nós estamos sentindo aquilo que ele está passando. Isso tudo é caridade, isso tudo é uma maneira de nós sermos úteis e caridosos para com o nosso próximo. Porque nós temos muitas oportunidades e muitas das vezes nós deixamos que elas passem sem que nós nada façamos. E é bom que nós comecemos a pensar nisso. Dizem outros dentre vós: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estás no cume da montanha, não abrangeis com o olhar a bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficai certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos acharei consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Então a nossa consciência vai nos cobrar sempre. Não adianta nós acharmos que vamos fugir daquele momento do nosso equívoco que a nossa consciência nos cobra. É como se fosse um sino batendo na nossa cabeça, dizendo: você errou, você errou, você errou, até que nós retomemos o caminho do acerto, né? Do caminho da busca da perfeição. Então ele continua: meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. Um espírito protetor, Leão, 1860. Então, esses espíritos, eles já vêm nos falando sobre isso desde da edição, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente não consegue aprender desde 1864, que esses espíritos vêm nos alertando sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que nós precisamos fazer para que nós consigamos alcançar um patamar melhor ao chegar à pátria espiritual. Mas a gente não dá ouvidos, a gente não se interessa, a gente não se esforça para que nós consigamos fazer a caridade para o nosso próximo, assim como nós queremos que seja feita a nós. E agora, nesse momento que nós estamos passando, é tão fundamental que nós realmente, eu não digo que eu deu bem material, mas oração a gente sempre pode fazer pelo nosso próximo. A gente sempre pode pedir a Deus a sua misericórdia, não só para eles, mas para nós principalmente também, que todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos do olhar complacente de nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Maria Santíssima, da orientação do Espírito Ismael. Então, a gente
tem que estar o tempo inteiro com os nossos pensamentos elevados, pedindo a Deus a sua misericórdia para que nós atravessemos essa fase difícil que nós estamos passando, mas não vou dizer com mais suavidade, né? Amenizando as dores dos outros para que a nossa dor também seja amenizada. Então, quando nós buscamos fazer a caridade, que é tão importante, a gente se torna realmente um discípulo de Jesus, né? Um aprendiz de Jesus, aqueles que estão buscando o caminho da luz que Jesus tanto nos falou. E aqui no nosso livro da Fundação Allan Kardec, que é o roteiro sistematizado do estudo do Evangelho, a gente vê que no item 9 nos foi colocado uma reflexão que fala assim: quando a prática da caridade material dá-se do que se tem, quando se pratica a caridade moral, quando se pratica a caridade material, dá-se do que se tem, né? E quando se pratica a caridade moral, dá-se do que se é. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Então, a caridade moral é quando nós nos doamos, e a caridade moral é aquilo que a gente dá daquilo que a gente tem. É muito interessante isso. E ainda fala que para que nós possamos dar, para que Deus um dia nos retribua o bem que houvermos feito. E a gente já sabe disso, porque o Evangelho nos fala sobre isso e o Livro dos Espíritos também. Nossas sobras de hoje poderão ser nossas necessidades de amanhã. Então, quando a gente desperdiça, né, comida, eu fico tão agoniada quando eu vejo alguém em algum lugar encher um prato de comida e depois largar aquela comida toda para jogar fora. Aquilo me dá uma dor absurda no peito, porque eu sei que muitos dos nossos irmãos não têm uma migalha para comer e as pessoas enchem o prato, fazem questão de botar uma quantidade absurda que sabe que não vai comer e joga aquilo fora. Isso é falta de caridade, sabe? A gente tem que pensar sempre, primeiro, no nosso próximo, no dia de amanhã. Hoje a gente está desperdiçando, como fala aqui, amanhã a gente pode não ter. Esse desperdício de hoje pode ser a nossa falta de amanhã. A gente tem que pensar nisso. As nossas doações e ajudas geram gratidões e amizades que nos ajudarão ao retornarmos à pátria espiritual. Muitas vezes nos desesperamos ao reconhecer no plano espiritual irmãos nossos de outrora, aqueles a quem deixamos de ajudar. A caridade moral que todos podem praticar nada custa, porém é a mais difícil de exercer-se, como a irmã Rosália já nos falou. Grande mérito há em um homem saber calar, deixando outro tolo fale por ele. E isso a nossa irmã Rosália já havia nos dito. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? De como a gente pode fazer para melhorar a vida do nosso próximo. E a gente sabe que quando a gente consegue auxiliar o outro, é uma alegria profunda. Pelo menos eu, quando consigo fazer alguma coisa por alguém, aquilo me dá uma alegria, uma sensação do dever cumprido, né? Que a gente conseguiu fazer algo por alguém, mesmo que seja o mínimo do mínimo, mas a gente conseguiu fazer alguma coisa. E no livro que Dr. Bezerra de Menezes fala sobre a caridade, ele vai nos falar o seguinte: à medida que o homem se conscientiza das mensagens de Jesus Cristo, ensaia um grande desejo de cumprir suas orientações, especialmente no que tange à caridade, mas inúmeras vezes ouvem-se seus questionamentos expressando junto ao coração divino dúvida
dúvidas que lhe arrefecem o bom ânimo. Se não disponho de recursos necessários à minha sobrevivência, como poderei ajudar o outro que a mim solicita amparo? Não são poucas as vezes que falamos a esses irmãos, despertando-os para o que seja a verdadeira caridade, aquela que é vivenciada. Sim, é preciso viver a caridade, exalando-a como um perfume cuja fragrância sublime, em razão da sua natureza, é sentida em todo o ambiente onde se encontra aquele que pensa com caridade. Fala com caridade, age com caridade, pura manifestação do amor, pois é esse o sentimento que sustenta tão formosa virtude, que é o amor. Realmente a caridade, ela está envolta no amor, porque se a gente não tem amor, como é que nós vamos fazer a caridade? Então, quando a gente não tem nenhum sentimento, nem que seja um sentimento latente do amor, a gente não vai conseguir fazer nada por alguém, né? A partir desse entendimento, ninguém pode alegar que lhe faltam recursos para socorrer o próximo que marcha ao seu lado repleto de feridas causadas por enfermidades físicas e morais. Ainda que não tenha desenvolvido a boa vontade e a presteza que caracterizam a alma caridosa, o ser humano anseia por vislumbrar no outro a luz divina que o sustente em suas tribulações. Um pensamento de tolerância diante da manifestação de desequilíbrio do outro, um sentimento de compaixão pelo irmão que verbaliza suas dores através da expressão descortês, revelando sua insatisfação íntima. Uma atitude fraterna junto àquele que, num momento de desarmonia, o feriu com um comportamento agressivo, são formas de atender o outro em suas dificuldades, vivenciando o perdão, a compreensão e a comiseração pelos irmãos de jornada. Estará a alma exalando doce e suave, agradável perfume da caridade, virtude que vibra no íntimo daquele que, conhecendo a mensagem do amor celestial, a integra à sua vivência. Filho do amor maior, o homem traz impregnado em sua natureza esse sentimento que essencialmente é a manifestação divina. A caridade real dispensa aplausos do mundo, dispensa os elogios que intoxicam de orgulho e vaidade as vibrações da alma. A caridade real dispensa o reconhecimento dos homens, pois toda a sua manifestação se acha fundamentada nos exemplos belíssimos do Mestre de Nazaré, que em sua passagem pela terra viveu a caridade em sua mais perfeita expressão de amor. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir que a caridade a gente pode fazer de várias maneiras, né? Principalmente a caridade moral é a mais difícil, como já foi dito, mas não é a impossível. Que todos nós possamos nos esforçar para que nós compreendamos a necessidade da caridade, principalmente no momento atual em que nós estamos vivendo. Porque se nós pudermos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, já é meio caminho andado para que nós consigamos nos manter caridosos em todas as situações, né? Porque é uma questão de exercício, e esse exercício vai virando um hábito, e aí a gente já vai fazer tudo naturalmente, sem estarmos nos esforçando para conseguir fazê-lo. Nós vamos fazer com naturalidade. E aqui no último parágrafo, Dr. Bezerra diz: Jesus viveu a caridade vivenciando o amor e assim demonstrando para a humanidade o caminho da salvação. E é verdade, a gente olha o Evangelho segundo o Espiritismo, eu costumo dizer que é o nosso roteiro de felicidade, para que nós alcancemos realmente todos os objetivos da nossa encarnação, através dos exercícios que estão
relacionados ali no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para que a gente possa ir exercitando aos pouquinhos tudo aquilo que as mensagens do Evangelho nos falam. É difícil porque nós temos as nossas dificuldades, né? Nós preferimos a porta larga do que a porta estreita, mas é uma questão de treinamento. A gente tem que ir treinando cada vez mais a possibilidade de nós irmos nos ambientando e nos melhorando. E para que nós possamos dar por encerrado, nós vamos tirar da Seara de Fé, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos, a página que Meimei escreveu, que é o capítulo 11 desse livro, que nos fala a lenda da caridade. E ela começa assim: diz interessante lenda do plano espiritual que a princípio no mundo se espalharam milhares de grupos humanos nas extensas povoações da terra. O Senhor endereçava incessantes mensagens de paz e bondade às criaturas. Entretanto, a maioria se desgarrou no egoísmo e no orgulho. A crueldade agravava-se, o ódio explodia. Diligenciando solução ao problema, o celeste amigo chamou o anjo da justiça, que entrou em campo e de imediato inventou o sofrimento. Os culpados passaram a resgatar os próprios delitos a preço de enormes padecimentos. O Senhor aprovou os métodos da justiça, que reconheceu indispensáveis ao equilíbrio da lei. No entanto, desejava encontrar um caminho menos espinhoso para a transformação dos espíritos sediados na terra, já que a dor deixava comumente um rescaldo de angústia a gerar novos e pesados conflitos. O divino companheiro solicitou concurso ao anjo da verdade, que estabeleceu para logo os princípios da advertência. Tribunas foram erguidas por toda parte e os estudiosos do relacionamento humano começaram a pregar sobre os efeitos do mal e do bem, compelindo os ouvintes à aceitação da realidade. Ainda assim, conquanto a excelência das lições propagadas, repontavam dúvidas em torno dos ensinamentos da virtude, suscitando atrasos altamente prejudiciais aos mecanismos da elevação espiritual. O Senhor apoiou a execução dos planos ideados pelo anjo da verdade, observando que as multidões terrestres não deveriam viver ignorando o próprio destino. No entanto, a compadecer-se dos homens que necessitavam de reforma íntima sem saberem disso, solicitou a cooperação do anjo do amor, a busca de algum recurso que facilitasse a jornada dos seus tutelados para os cimos da vida. Um novo emissário criou a caridade e iniciou-se profunda transubstanciação dos valores. Nem todas as criaturas lhe admitiam o convite e permaneciam na retaguarda, matriculados nas tarefas da justiça e da verdade, das quais auriam a mudança benemérita em mais longo prazo, mas todas aquelas criaturas que lhes atenderam às petições passaram a ver e a auxiliar aos irmãos doentes e obsessos, paralíticos e mutilados, cegos e infelizes, os largados à rua e os sem ninguém. O contato recíproco gerou precioso câmbio espiritual. Quantos conduziam alimento e agasalho, carinho e remédio para os companheiros infortunados? Recebiam deles em troca os dons da paciência e da compreensão, da tolerância e da humildade, e sem maiores obstáculos descobriram a estrada para a convivência com os céus. O Senhor louvou a caridade nela, reconhecendo o mais importante processo de orientação e sublimação, a benefício de quantos usufruem a escola da terra. Desde então, funcionam no mundo o sofrimento, podando as arestas dos companheiros revoltados, a doutrinação, informando aos espíritos indecisos quanto às melhores sendas de ascensão, as bênçãos divinas,
e a caridade iluminando a quantos se consagram ao amor pelos semelhantes, redimindo sentimentos e elevando almas, porque acima de todas as forças que renovam os rumos da criatura nos caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus, porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Então, meus irmãos, nós estamos agradecendo pela oportunidade desse trabalho. Eu espero que quem tem o Evangelho em casa, que possam dar uma lida no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita, as instruções dos Espíritos no item 9 e 10, para verem se vão ver da mesma maneira que eu vi. Então, nesse momento, eu faço a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, em agradecimento a essa oportunidade de trabalho e em favor dos nossos irmãos também, que estão tão necessitados, que dizem assim: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que nasceu do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai, Senhor, a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim possa ser. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Seja feita a vossa vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada aos Espíritos que aqui estiveram junto comigo, me orientando, me guiando e me conduzindo, para que eu pudesse fazer esse estudo na noite de hoje, dizendo graças a Deus. Obrigada, Senhor. Que assim seja.